Você já percebeu que algumas pessoas se tornam frias, vazias e insensíveis, mesmo dentro da igreja? Você já se perguntou por que mesmo crentes, homens que conhecem as Escrituras, continuam presos ao vício, ao desejo demasiado por controle, à vaidade, à ira? A pergunta de hoje ela é muito simples e objetiva. O que está moldando o seu coração? Como consequência, o que está moldando você? Porque a verdade é muito clara. Você está se tornando exatamente como aquilo que você adora. Meu nome é Olavo Cortez, eu sou marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo o que realmente importa. Eu, particularmente, ainda não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas o suficiente para crer que é possível vencer o pecado, crescer em santidade e viver para a glória de Deus, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. O Cansados e Sobrecarregados vai ao ar todos os dias, às 23 horas, com o propósito de ajudar você a enfrentar os dilemas da vida, com sabedoria bíblica e, principalmente, com esperança, uma esperança verdadeira. Hoje nós vamos falar um pouco de como somos moldados à imagem dos nossos ídolos. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 115. Nós vamos ler o verso 4 ao 8. O texto nos diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, grandioso Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco ao longo de todo esse estudo, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que aprendamos mais acerca de quem Tu és. Que ao final dessa mensagem de hoje, sejamos conscientes de que somos moldados à imagem de quem adoramos. Revela-se, Senhor, cada vez mais aos nossos corações, a fim de que sejamos moldados por Tua palavra, a fim de que depositemos toda a nossa confiança, toda a nossa adoração em Ti. É o que eu oro no nome de Jesus. Você é moldado por aquilo que você adora. Essa é uma verdade praticamente inegociável nas Escrituras. O salmista, ele, nesse ponto, inclusive, não está apenas descrevendo a futilidade dos ídolos, mas ele está fazendo um diagnóstico bastante profundo da alma humana, do coração do homem. Ele não apenas diz que os ídolos são surdos, cegos, insensíveis, imóveis, ele afirma que todos os que neles confiam se tornam como eles. A idolatria gera
uma deformação espiritual. Quem adora um falso Deus não apenas se inclina diante de algo que não tem vida. Quem adora um falso Deus se entrega para ser esculpido por uma mentira. Isso explica porque há tantos homens endurecidos. Isso explica porque há tantos homens vazios, porque há tantos cegos mesmo dentro das nossas igrejas. Esses homens, eles até cantam sobre Cristo, eles utilizam os seus lábios para adorar a Deus, mas os seus corações estão curvados diante de outros altares. E é interessante perceber que quando o nosso coração se apega a algo fora de Deus, seja ao prazer, seja à reputação, ao controle, ao dinheiro, à pornografia, ao sucesso, o que quer que seja, o nosso coração começa a ser moldado por esse objeto de adoração. À luz das Escrituras, isso é inevitável. Não se trata, portanto, de uma consequência opcional na dinâmica da adoração, não. É um princípio espiritual claro e irrevogável das Escrituras. Nós nos tornamos como aquilo que adoramos. Nós temos passagens bíblicas que mostram isso com muita tranquilidade. Por exemplo, foi isso que ocorreu com Israel. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 32, verso 9, vai ser exatamente o que nós veremos. O povo de Deus é chamado de povo obstinado, povo de dura cerviz. Olha o que o texto nos mostra. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. O termo dura cerviz demonstra uma teimosia, um endurecimento de coração, um coração obstinado. Cerviz é pescoço, dura cerviz, difícil capacidade de se movimentar. Mostra traduz uma incapacidade de ouvir, uma incapacidade de sentir, uma incapacidade de mudar. Mas por que isso é identificado naquele povo? Porque o bezerro a quem eles adoravam era inerte, não tinha coração, não tinha ouvidos, não tinha vida. E eles começaram a se parecer com o ídolo a quem prestavam culto. Não só nesse texto, se nós formos para Oséias, capítulo 4, verso 16, nós vamos ver que Deus chama de vaca rebelde o povo de Israel. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Ao confrontar a idolatria daquele povo, a idolatria que havia se instalado no meio de Israel, o Senhor chama o seu povo de vaca rebelde. É isso que a idolatria faz. A idolatria desfigura a identidade do povo de Deus. E ainda vemos isso em processo nos dias de hoje. Isso não é algo que ficou no passado. Inclusive, é bem possível que você talvez conheça alguém que tenha se tornado, por exemplo, ganancioso, porque tem adorado ao dinheiro. Alguém que passou a ter medo descontrolado do futuro, porque perdeu os seus bens, porque tem adorado o dinheiro. Talvez você conheça alguma pessoa que tenha se tornado demasiadamente vaidosa, demasiadamente imprudente, licencioso, porque tem adorado a aprovação dos outros, porque tem temido a homens mais do que tem temido a Deus, porque foi tomado de um desejo descontrolado de agradar todo mundo que está ao seu redor. Você com certeza deve conhecer alguém que se tornou controlador e irado porque idolatra o poder.
Talvez, inclusive, você seja uma dessas pessoas. Nenhum deles, incluindo aí você, começou dessa forma. Todos eles são moldados, pouco a pouco, por aquilo que mais amavam. Da mesma forma que a nossa santificação é progressiva, a nossa deformação também. E como já foi dito, o vício não é apenas um comportamento repetido. O vício é um tipo de adoração deformada, um tipo de adoração deturpada. E essa adoração deformada, essa adoração deturpada, ela cria aquilo que já foi chamado de identidade corrompida. A Bíblia ela não nos oferece, nesse ponto, apenas um diagnóstico do coração do homem, um diagnóstico do problema. Não. A Bíblia nos oferece muito mais. Ela nos oferece esperança. Quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós vemos que o apóstolo Paulo nos diz que e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo declara que ao contemplarmos a glória de Deus, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior. A solução para esse problema, portanto, para essa deformação, para essa deturpação da adoração, que é causada pela idolatria, não é apenas rejeitar os ídolos, é, na verdade, adorar a Jesus. Não adianta parar de adorar ídolos se não começarmos a adorarmos o Deus verdadeiro. Nós nos despimos da idolatria e nos revestimos da adoração verdadeira. O mesmo princípio que vai nos destruir em relação aos ídolos é o princípio que nos restaura em relação a Cristo. Nós nos tornamos como aquele que adoramos. O objetivo da vida cristã, portanto, não é apenas viver melhor. O objetivo do aconselhamento bíblico não é construir uma versão melhor de você. Não. O objetivo da vida cristã é o que está esculpido em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. É sermos conformados à imagem do Filho unigênito. E essa transformação, ela ocorre quando nós adoramos, quando nós amamos, quando nós contemplamos Jesus acima de tudo. Por isso que a verdadeira adoração é o combustível da verdadeira mudança. E a verdadeira mudança, para que ela ocorra, nós precisamos confrontar o nosso coração para investigarmos se estamos adorando ao Deus verdadeiro. Você precisa, portanto, responder com honestidade. Dentro desse vício, desse hábito escravizador, o que tem tomado o seu coração? O que você ama no seu vício? Quais prazeres, consolos ou mesmo mentiras você tem buscado nessas práticas? Por que você corre para a comida, para o sexo, para o álcool? Por que você corre para o excesso de trabalho? Por que você corre para o telefone celular? Por que você mergulha nas redes sociais? O que isto está oferecendo ao seu coração? Por que você acredita que precisa disso para viver? Você não tem como fugir dessas perguntas. Não se você quer verdadeiramente ser transformado. Você precisa identificar o que tem moldado o seu coração.
Essas perguntas não são fáceis de serem respondidas, mas elas são necessárias, nem que você precise lutar para encontrar as suas respostas. Encare o que está por trás do seu comportamento. Você precisa chamar de idolatria o que for idolatria. Não há problema em reconhecer isso, essa realidade espiritual da sua existência. Porque tão logo você vem a identificar a idolatria, você vai se arrepender. Então, com esse arrependimento sincero, com esse arrependimento genuíno, você se volta para o Deus Todo-Poderoso. Deus está pronto para perdoar o seu pecado, para purificar o seu coração, para reordenar os afetos do seu coração, para ordenar os seus desejos. Deus não está apenas disposto a perdoar você, Ele quer transformar você. Então, não se contente com as tentativas externas de mudança. Você definitivamente não precisa de um hábito novo. Você precisa de um coração novo, de um coração transformado. E isso começa com a adoração verdadeira. Uma adoração que enxerga a glória de Cristo. Uma adoração que se entrega a Cristo. Uma adoração que permite que você seja conformado à imagem dele. Certamente não há nenhuma solução mais eficaz contra o vício do que ser consumido pela sublimidade do conhecimento de Deus, pela sublimidade do conhecimento do Cristo, por ser consumido pela beleza de Jesus. Só Jesus pode satisfazer seu coração de forma real. Só Jesus pode satisfazer o seu coração permanentemente. Todo o resto é mentira. Como dizia um amigo meu, todo o resto é perfumaria. Hoje, se for possível, eu quero que você pegue uma folha de papel. E aí você vai fazer 2 colunas. De um lado, em uma coluna, você vai escrever tudo que você ama no seu vício. Aquilo que você realmente deseja quando você corre para ele. Você está em busca de prazer instantâneo, de satisfação momentânea, de segurança. E aí, na outra coluna, você vai escrever o que Deus oferece como alternativa ao que você está buscando. E agora um ponto essencial. Se você não conseguir fazer isso sozinho, você tem 2 opções. Você pode me perguntar. Você tem acesso a mim através dos comentários, das mensagens diretas. Ou você pode fazer algo ainda melhor. Você pode procurar a ajuda de um cristão maduro dentro da sua congregação, dentro da sua igreja. Alguém que possa lhe ajudar na construção dessa dinâmica de mudança. E aí, depois disso, uma vez identificado o que você busca no seu hábito escravizador, no seu pecado, identificado a alternativa que Deus lhe apresenta para este problema, você vai confessar. Você vai orar e na oração você confessa o que o seu coração tem adorado no lugar de Deus. Clame por um amor maior. Contemple o Cristo e permita que a adoração ao Filho transforme o seu coração à imagem dele, com glória cada vez maior, de glória em glória. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi explicada, foi aplicada. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento para cumprir aquilo que é necessário. Confronta os nossos corações e nos dá a percepção daquilo que temos adorado no teu lugar. Não queremos continuar pecando contra ti,
e sabemos que dependemos, porque estamos nesse projeto de rendição. Queremos nos render ao teu senhorio se ainda não o fizemos. E queremos ser guiados ao longo de tudo isso para que seja possível encontrar os ídolos que têm moldado os nossos corações. Que o teu Espírito seja o nosso guia, que o teu Espírito seja o nosso combustível, que o teu Espírito seja o impulsionador de cada elemento de transformação, porque sabemos que só nesses termos haverá uma transformação verdadeira, real e duradoura. Uma transformação que glorifica o teu santo nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se você foi edificado, compartilhe com alguém. Você ajuda a distribuir essa mensagem. E volte amanhã, às 23 horas, para mais uma dose de confronto e esperança. Porque enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.